Destacamos agora o estudo Jovens, Fé e Futuro, desenvolvido pelo Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa. Conclusões que são aqui apresentadas por Rodrigo Queiroz e Melo. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. O que é que nos indica essencialmente este estudo? Há números que poderemos achar surpreendentes, positivamente surpreendentes, pelo facto da maioria dos jovens se considerar religioso? Boa tarde. De facto, eu diria que deste estudo o que é mais surpreendente, talvez não para todos, mas se pensarmos um bocadinho no ar dos tempos, de que uma sociedade cada vez mais laica, onde as pessoas não vão à igreja, etc., este estudo, na linha de outros estudos, vem demonstrar o contrário. Portanto, não deixa de ser surpreendente que mais de metade dos jovens se digam religiosos, e, como seria de esperar, uma esmagadora maioria se dizem católicos, mas nessa religiosidade dos jovens eu diria que o facto mais forte é que quase 35% dizem que não só são religiosos, mas religiosos praticantes, o que significa que não é apenas, sim, eu creio em algo ou creio em Deus, mas eu participo nos ritos da minha religião, rezo regularmente, ou vou à igreja, e isso, de facto, demonstra-nos que esse 35% é mais de um terço, ligeiramente superior a um terço, da prática religiosa. E, portanto, isso é algo que penso que nos deve fazer a todos como sociedade pensar, que é algo positivo e que é algo que também nos deve dar esperança para o futuro, assim como estes jovens parecem ter. É muito interessante que a maioria dos jovens procure na religião também um sentido para a vida. Não é o indicador mais forte e, portanto, admitimos que muitos destes jovens dizem-se religiosos, assumem a sua prática, mas talvez um bocadinho num contexto da família, de uma continuidade familiar, mas para mais de um terço deles encontram na religião um sentido para a vida, o que é uma mensagem de esperança importante. Estes indicadores foram recolhidos a partir de que amostra e com que metodologia? Bem, isto foi um estudo que desenvolvemos a pedido da Conferência Episcopal Portuguesa entre abril e outubro de 22 e, portanto, já depois do eclodir da guerra, que é um fator que aparece também no estudo com força quanto às preocupações dos jovens, mas abril a outubro de 22, e temos aqui uma amostra de 2.480 jovens, com uma distribuição geográfica bastante interessante, com uma distribuição entre homens e mulheres também representativa, enfim, dentro do que é a representação na população portuguesa. É um estudo que é uma amostra de conveniência, no sentido em que estamos confortáveis com os resultados, porém, no fundo, é um estudo que foi divulgado pela internet, a bases de dados de jovens, entre os 14 e os 30, e, portanto, nesse sentido, na interpretação dos resultados, não podemos dizer os jovens portugueses, mas podemos dizer que é mais um estudo bastante robusto, com uma amostra já muito interessante de jovens portugueses. E disse há pouco que são também conclusões que estão em linha com outros estudos apresentados acerca do mundo juvenil. Certo. Há um estudo muito interessante da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tinha uma amostra de 5.000 jovens, e, portanto, quase do dobro da nossa, que tinha idades entre os 15 e os 34, e, portanto, aqui os 34 não é exatamente nós acabamos nos 30, e começa aos 15, nós começamos aos 14, mas que também aponta neste sentido, da maioria dos jovens terem uma qualquer crença religiosa, a maioritariamente católica. Aqui também se explicar, porque nos perguntam, mas porquê os 14 e os 30 chamar-lhes jovens? Bem, aqui o indicador é o público-alvo das Jornadas Mundiais da Juventude. E, portanto, isto é um estudo feito no âmbito das jornadas, a pedido da Conferência Episcopal, e, portanto, pareceu que aí era importante seguir a idade ou o conceito de jovem para as jornadas. E essa é também uma questão que estava no estudo, não é? O conhecimento das Jornadas Mundiais da Juventude, da realização desta iniciativa. Aí fomos surpreendidos, aí não tanto pela positiva, e, portanto, é surpreendente que mesmo entre os jovens crentes e os jovens católicos não seja quase unânime, todos sabem que vai desenvolver-se a jornada e o que é a jornada, etc. E, portanto, isso vimos com alguma surpresa. Esse dado, e aqui é meramente pessoal, como desenvolvidos no estudo, ligo muito esse dado a um outro curioso
sobre os valores dos jovens e a sua intervenção. Portanto, os jovens dizem-se não é preocupados no mau sentido, mas dizem-se envolvidos, dizem-se preocupados com o outro, solidários, mas depois quando perguntamos o que é que fazes, o que é que tu és, são muito pouco, ou dizem-se pouco ativistas, participam pouco em atividades de solidariedade e, portanto, como se fosse algo assim um bocadinho mais teórico. O que há é uma grande participação com os direitos, preocupação com os direitos humanos. Portanto, sou muito preocupado com os direitos humanos e em respeitar os direitos humanos. És ativista? Em que área? Ai, não, isso eu não sou ativista. E, portanto, não deixa, enfim, de ser, nesse sentido, um bocadinho curioso esse resultado e talvez menos positivo. Penso que há aqui mensagens importantes, e, por exemplo, para as instituições, não só da Igreja Católica, mas de outras igrejas, por exemplo, desenvolver, e mesmo para as escolas, desenvolver a participação efetiva dos jovens. Penso que é uma pista que este estudo lança, que é muito importante. Não basta sermos preocupados, isso é bom, mas é preciso agirmos na sociedade se queremos moldá-la para melhor. E o que é que pode dizer este indicador de que alguns jovens possam ter sido discriminados por causa da sua religião? Olha, isso é um ponto que eu trazia aqui como nota importante para divulgar, porque no fundo isto é Portugal, não é? E portanto, em Portugal e num contexto em que a maioria dos jovens se dizem crentes, mas neste contexto, 1/4 dos que se dizem crentes dizem que já foram discriminados. Nós não sabemos, para cada respondente, o que é que significou a sua discriminação, mas ainda assim 1/4 diz discriminado. E onde é que é esta discriminação? No grupo de amigos e na escola. E isto, no grupo de amigos, é mais difícil intervirmos diretamente. Agora, na escola, parece-nos que é um dado preocupante e é um dado importante, num país que deveria ter bases muito sólidas de respeito da liberdade religiosa, haver os jovens sentirem-se discriminados na escola, a escola inclui a universidade, parece-nos um dado preocupante. Também não sabemos se isto é uma discriminação do grupo de amigos na universidade. Mas, enfim, em todo o caso, parece-nos que é um ponto, algo que na sociedade portuguesa não está tão bem resolvido. E é algo aqui, este quase que paradoxo, em que a maioria dos jovens são crentes, mas 1/4 dos crentes são discriminados. E, portanto, haver discriminação entre uma maioria, enfim, é quase paradoxal. E dos jovens que participaram neste estudo, que indicadores é possível colher sobre os motivos para ser feliz, o papel da religião para a construção dessa felicidade, os sonhos para o futuro? Olha, aí o dado que eu diria mais interessante, porque mais contrastante, e verdadeiramente, que nós também comparámos depois, ao nível dos valores e da visão de futuro, os jovens que se dizem crentes e os jovens que dizem que não são crentes. E é muito curioso como, no segundo grupo, portanto, os jovens que não são crentes, o fator principal que valorizam é a liberdade individual. E até algo curioso que é poder tomar decisões sem pressões da família e da sociedade. E, portanto, um certo individualismo, que não tem nada de mal, mas nos jovens que se dizem crentes, o valor aí é muito mais o valor da família. Portanto, encontram a felicidade e a realização na família, o constituir família e ter filhos. E, portanto, esta lógica da família fecunda é uma lógica que aparece como distintiva entre os jovens crentes e os jovens não crentes. E isto seria de esperar. A todos os jovens, crentes ou não crentes, apontam a estabilidade laboral como um bem. Embora, no caso dos jovens não crentes, principalmente um trabalho que lhes dê condições de recursos, tanto que pague, nos jovens crentes, principalmente um trabalho que lhes dê realização. Portanto, novamente, enfim, não é algo muito, muito grande, mas aparece esta distinção, portanto, eu juntaria isto a um certo individualismo e bem-estar material e a um certo sentido de vida, família e realização. E, portanto, isto surge de alguma forma nos nossos dados e parece-nos relativamente expectável, ainda bem que surge. Perguntava-lhe, e para terminar, Rodrigo Queiroz e Melo, no âmbito das jornadas, neste contexto, de facto, em que o tema da juventude é central, que este estudo, que desafios coloca à Igreja Católica em Portugal, ao ser um estudo da Conferência Episcopal, ou pedido pela Conferência Episcopal, acredito que tem muito
por objetivo, por propósito, ter uma presença mais, enfim, mais próxima e mais em sintonia com o mundo juvenil? Eu diria que 3 mensagens que, no fundo, já fomos abordando aqui. A primeira é uma mensagem de esperança. Portanto, não é um desafio, mas uma mensagem já. A maioria dos jovens, e destes a grande esmagadora, diz crente e católica, e, portanto, há aqui um campo de missionação fértil e com pessoas que faz sentido. Um segundo, que muito dirigido também à escola católica, digamos, e que é esta necessidade, talvez, de levar os jovens a agirem mais o seu sentimento, a sua fé, o seu sentimento de pertença e, portanto, serem mais ativos, mais ativistas nas diversas causas que têm. Em terceiro lugar, e também muito agora a ver com a questão de se sentirem perseguidos pela sua fé, uma necessidade de formar as pessoas na coragem da fé. Portanto, apesar de poderem sentir que são perseguidos pela sua fé, a afirmarem, a avançarem, porque a maioria tem fé e, portanto, nesse sentido não estão sozinhos. Portanto, eu diria que talvez estas 3 áreas, principais mensagens. Muito bem, ficam essas conclusões a partir deste estudo, Jovens, Fé e Futuro, que é apresentado esta tarde na Universidade Católica. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia, onde quisemos, de facto, dar destaque a estas conclusões de um estudo que pode aprofundar ainda no portal da agência Eclésia.